Olá, meus amigos, aqui é o Marcelo, seu canal Você e Deus, e fazendo este vídeo para falar dessa vez sobre vida cristã. Eu quero falar sobre a tentação, sobre o agente da tentação, tá? Essa é a primeira parte de dois vídeos sobre o agente da tentação. Então nós já vimos sobre Satanás, já vimos como é que ele trabalha, os nomes dele, vimos vários assuntos, já várias questões relacionados a Satanás, e nesse vídeo eu quero tratar especificamente sobre como ele trabalha na área das tentações, tá? Então a base bíblica está em Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, que é o ponto de vista do médico Lucas a respeito da tentação de Jesus lá no deserto, né, quando Satanás o tenta, que está registrado também em Mateus capítulo 4, mas nós vamos pegar a partir do ponto de vista de Lucas, tá? Então na vida, né, na nossa caminhada nessa terra, o cristão ele passa constantemente por duas situações que definirão o seu crescimento espiritual, tá? Então quais são essas duas situações? A provação, ou as provações, e as tentações. Então são duas circunstâncias que todo cristão passa, tá? Ou ele está sendo provado em alguma situação, ou ele está sendo tentado. Tá? A provação vem de Deus. Deus permite para que a nossa fé seja alicerçada, seja firmada, tá? Deus não permite a provação para nos humilhar ou qualquer outra coisa, mas sim para nos fortalecer na fé. Já as tentações, elas vêm de Satanás, tá? O que seria uma tentação? Tentação é o desejo, né? É a circunstância que é colocada diante de nós, diante do desejo interno que nós já temos, tá? Isso é tentação. E esse desejo interno é desagradável a Deus, ele não agrada a Deus, tá? Então ele gera o pecado. Isso é tentação, tá? Então o desejo de errar já está dentro de nós, o desejo de pecar já está dentro de nós, e ele vem à tona quando nós passamos por uma situação de tentação, onde a gente é atraído e seduzido pelo nosso próprio mau desejo, já diz Tiago, né? Capítulo 1 ali. Então a tentação em si ela não é pecaminosa. O que se torna pecado é quando nós cedemos à tentação e vamos lá e praticamos aquilo que nós estamos desejando fazer de errado, tá? Então olha aqui, ó, nas duas, tanto na aprovação quanto na tentação, né, a decisão a ser tomada é permanecer firme no Senhor, tá? Então tanto na aprovação quanto na tentação, a decisão que deve ser tomada é permanecer firme no Senhor, tá? Essa é a ideia, esse é o propósito. Mas como podemos identificar uma tentação real, tá? Como sabemos em que área estamos sendo tentados e como vencer as tentações que se apresentam ao longo de nossa caminhada? Então são perguntas que a gente pode se fazer, né, pessoalmente a respeito dessas questões. Então nós vamos ver junto agora como Jesus atuou nessas questões práticas, tá, da vida cristã, a tentação, tá? Então baseado em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13, você depois leia, né, e reveja o vídeo, nós vamos aqui identificar algumas coisas muito interessantes, ó. Jesus, ele foi tentado em tudo, a Bíblia já diz isso, né? Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, tá? Hebreus 2,14, eu acho que é uma coisa assim, ou 2,16. Então aqui em Lucas nós temos no versículo 13 e versículo 4, em que área Jesus foi tentado? Ele foi tentado aqui em Lucas, no versículos 13 e 4, na necessidade física, tá? Porque ele estava já há vários dias sem comer, né, no deserto, e Satanás então aparece para ele e diz assim: peça que essas pedras se transformem em pão, né? Em todos os momentos aqui ele usou o Salmo 91, se eu não me engano, tá? Então a necessidade física pode ser sim uma questão, uma situação de tentação, tá? No caso aqui, Jesus estava sendo tentado a usar o poder de Deus para transformar uma pedra em pão, tá? Então não adquirir de uma maneira honesta, trabalhando, conseguindo dinheiro para comprar ou pegando material e fazendo o pão, tá? Mas sim transformar, usar o sobrenatural de Deus. Jesus também foi tentado com relação ao poder, né? Ali no caso, no versículo 5 a 8, Satanás mostrou para ele todo
os governos do mundo, né, o poder político e militar, e disse, ó, se tu se ajoelhar e me adorar, eu te darei tudo isso, porque tudo isso é meu, tá? Então ele foi tentado a ter fama, sucesso, poder, né, dinheiro, autoridade militar, autoridade política, né? Então foi uma tentação também para Jesus. Lá nos versículos 9 a 12, nós temos também ele sendo tentado na área da segurança, do conforto, né? O livramento de perigos mortais. Porque diz que o diabo se levou num lugar bem alto no templo, né? E disse, ó, te joga daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos, eles te segurarão pelas mãos e você não tropeçará em pedra alguma, né? Então, foram três situações. A necessidade física, a posse de poder ou de autoridade e a segurança, né? O livramento de perigos mortais. Então, todas elas na área humana, todas elas na área física, tá? Por que Jesus foi tentado? Ele daria pela tentação prova de sua verdadeira humanidade. Então, lembra que eu falei no início que tanto a provação quanto a tentação, né, o propósito que é? É permanecer firme no Senhor, tá? Então Jesus, no caso de Jesus, se pela tentação, ele prova a sua verdadeira humanidade, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem, tá? Nós chamamos na teologia de união hipostática, né, de Jesus, ou seja, ele é 100%, ele veio na forma de homem, mas ele era 100% Deus. É por isso que ele curava enfermos, expulsava demônios, né, fazia vários milagres. Esse era o momento que estava usando o poder de Deus, né, o poder sobrenatural de Deus, então 100% Deus. Mas havia momentos também que ele chorava, havia momentos em que ele se compadecia, tá? Jesus cansava também, porque a Bíblia diz que ele dormiu no barco. Então esse é o lado humano, 100% humano também de Jesus. Então, através da tentação, ele provou a sua verdadeira humanidade. Por que Jesus foi tentado? Né? Para que fosse exemplo para nós também. Né? De que a Bíblia diz em Hebreus 2 lá, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então ele passou pelas mesmas situações que nós passamos, ele desejou talvez, né? O mesmo que nós desejamos às vezes nas coisas erradas, mas ele não pecou. Então ele serviu de exemplo. Por que Jesus foi tentado? Faria parte de sua disciplina pessoal. Então, as dificuldades que nós passamos nesta vida, queridos, seja a provação e seja a tentação, são disciplinas do Senhor, né, para nós individualmente. Por isso que Pedro fala, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando quem possa tragar, né? E aí sede firmes, permanecei firmes, porque os vossos irmãos no mundo inteiro passam pelas mesmas situações, tá? No versículo 9 de 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, quer dizer, tanto as tentações quanto as provações, elas são situações que nos ajudam a nos disciplinarmos pessoalmente, tá? No sentido espiritual. Por que Jesus foi tentado? Faria parte de sua preparação para ser um intercessor compassivo, tá? Então Hebreus 2,18 diz assim, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Hebreus 4,15, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, tá? Então, por que Jesus foi tentado? Era parte da grande batalha na qual a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis 3,15, tá? Então, quais são as lições que nós podemos tirar dessa situação de Jesus ser tentado lá no deserto? Lições práticas da vida de Jesus, Jesus enfrentou todas as tentações fazendo uso das Escrituras, tá? Eu não falei aqui no vídeo, mas você lendo o texto bíblico lá, você vai ver que nos 3 momentos em que Satanás o tentou, ele usou as Escrituras. Ele pegava um texto bíblico dentro do seu contexto e ia explicar, e ali ele repreendia Satanás por meio do texto bíblico, tá? Então ele enfrentou todas as tentações fazendo uso das Escrituras, tá? Então não poderemos vencer se nós não formos bíblicos, se nós não pegarmos a Bíblia e usarmos como verdade prática
na nossa vida. Segundo, ele foi tentado em relação a problemas que são vivenciados por todos os homens. Então, as mesmas situações que ele viveu, nós também podemos viver, tá? As mesmas circunstâncias ali que ele passou, nós também podemos passar, tá? Por exemplo, a alimentação, a questão do poder, a questão da segurança, são situações físicas, materiais, que nós podemos passar também, tá? Humanas. E terceiro, nenhum poder extraordinário lhe foi concedido para vencer as tentações. Então, ele poderia, como o próprio Deus, né, manifesto na forma de homem, ele poderia usar o seu poder sobrenatural para resolver as situações ali. Mas nenhum poder extraordinário lhe foi concedido. Ele venceu pela palavra, tá? Ele venceu a tentação de Satanás, ali as tentações, pela palavra. Então essas são as lições práticas, tá? E eu quero deixar para você 3 questões aqui, 3 perguntas para você ver o vídeo novamente, refletir, responder essas perguntas e refletir sobre a sua vida espiritual, tá? Então, primeira pergunta: em que áreas da vida Jesus foi tentado? Segunda: posso ser ou já fui também tentado em alguma dessas áreas? Aí é pergunta pessoal, tá? É você que vai responder. E terceiro: como Jesus enfrentou todas as tentações? Também está aqui no meu vídeo, tá? A resposta. Então, querido, que Deus abençoe você com esta palavra, com esta reflexão bíblica, tá? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar e deixar também o seu like, o seu joinha que está logo abaixo do vídeo aqui, para que o YouTube entenda que o vídeo é bem visto e ele possa ser passado para outras pessoas também, tá? Possa se tornar um vídeo popular. E assim, nos veremos no próximo vídeo, tá? Na bênção do Senhor. Que Deus te abençoe.